Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver agora os exercícios resolvidos aí do nosso livro-texto referente ao estudo dos gases. Vamos lá. Então o primeiro exercício aí do livro diz que um gás está mantido a um volume constante, né, informação importante aí para a resolução do problema, volume constante, pressão inicial ele chama de P, temperatura inicial de 27 graus Celsius, mas como falado na teoria, não podemos trabalhar com a temperatura dos gases em Celsius, a equação não funciona em Celsius, então somado 273, a temperatura fica em 300 Kelvin. Determine na escala Celsius, ou seja, ele quer a resposta em Celsius, mas temos que trabalhar em Kelvin e depois fazer a transformação de volta. Determinar a temperatura em que o gás exercerá o dobro da pressão inicial, ou seja, a pressão final será 2 vezes a pressão inicial. Então o gás está evoluindo aí dos valores iniciais, pressão P, volume V, temperatura 300 Kelvin, para o estado final, 2P na pressão, né, pressão dobro, o volume não muda, porque é volume constante, e a temperatura final procurada ele chamou de T'. Então, como é uma transformação isométrica ou isovolumétrica, podemos usar a relação da pressão inicial está para a temperatura inicial, assim como a pressão final está para a temperatura final. Usando aqui a simbologia da teoria, que nós colocamos índice 0 para valor inicial e índice 1 para final, mas substituindo os valores propostos aí à simbologia do livro, ele disse que a pressão inicial é P, temperatura inicial 300, pressão final o dobro, né? Então 2P, e a temperatura final T'. Aí o que nós podemos fazer? Nós podemos cortar aqui o P de um lado com o P do outro lado. E aí sobra de um lado sobra 1, do outro lado sobra 2. Multiplicando cruzado aí as duas frações, teremos então T' que multiplica 1 igual a 300 vezes 2, portanto, temperatura final de 600 Kelvin. Tá? Mas ele quer a resposta em Celsius. Então a gente tem que subtrair os 273 aí para voltar a temperatura para graus Celsius. Então 600 menos 273, 327 graus Celsius. Esse foi então o primeiro exemplo. O segundo exemplo, um gás é mantido a temperatura constante, então aqui agora nós temos uma transformação isotérmica, né? Foi a primeira que nós vimos. Ele tem pressão inicial P, volume inicial V. Ele quer saber qual o acréscimo percentual da pressão quando o volume é reduzido em 20%. Então, o que nós temos? O gás está evoluindo do estado inicial pressão P, volume V, temperatura inicial T, para o estado final pressão P', volume ele colocou 0,80 V, por quê? Porque o volume foi reduzido em 20%, né? 20% do volume inicial, então é V menos 20% de V. Isso dá 80% do volume inicial. Então, 80% vezes V. 80% é 80 por 100, o que dá, então, 0,8 ou 0,80, que multiplica o volume inicial V. Certo? Então, por isso, esse 0,80 aí. A temperatura final continuou T, porque a transformação é isotérmica, a temperatura não muda. Então, dessa forma, se você pegar a equação geral dos gases, né, a temperatura é cancelada, porque é a mesma dos dois lados, e aí ficamos com pressão final vezes volume final, P1V1, igual a pressão inicial vezes o volume inicial, P0 vezes V0. Substituindo aí pela simbologia do enunciado,
né? Então, a pressão final, que ele chamou de P', volume final 0,80 V, é igual à pressão inicial, que ele chamou só de P, e o volume inicial, que era V. Aí, assim como fizemos no exemplo 1, nós temos V de um lado e V do outro lado. Podemos cancelar. Sobrou o quê? P' vezes 0,80 igual a P. Né? A gente quer saber o P', então, passando 0,80 dividindo, fica P dividido por 0,80, que é 1 sobre 0,80, dá 1,25. Ok? O 1, gente, tem que lembrar que em porcentagem, em percentual, o 1 equivale a 100%. E aquilo que vem de forma decimal, vírgula, alguma coisa, equivale à diferença do 100%. Ou seja, ou falando de outra forma, né, isso aqui a gente poderia escrever multiplicado por 100, isso viraria 125% da pressão inicial. Ou seja, qual foi o acréscimo nessa pressão? O acréscimo foi de 25%. Ok? Então, esse 0,25 vezes 100, 25% de aumento na pressão. Então, se a pressão inicial era P, né, o que equivale a 100%, a pressão final é 125% em relação ao valor inicial, ou acréscimo de 25%. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Terceiro exemplo, uma massa de hidrogênio está sob pressão de 2,5 atm e temperatura de 77 graus Celsius. Nunca esqueça aí, toda temperatura em graus Celsius tem que ser passada para Kelvin antes de colocar na equação. Ele ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Calcule o volume, que é o volume final, nas condições normais de temperatura e pressão, né? CNTP, lembra lá da teoria. Então, inicialmente, né? Primeira coisa, converter os 77 graus Celsius aí, somado com 273, temos 350 Kelvin de temperatura inicial. Para as condições normais de temperatura e pressão, a CNTP, né? Temperatura de 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin, e é por isso que não podemos usar graus Celsius na fórmula. Porque veja, na CNTP é 0 graus Celsius. Se você colocar 0 lá na equação que está multiplicando ou dividindo, né? Depende da posição que se coloca, você tem um 0 lá. Aí você tem duas situações problemáticas. Se passar a temperatura multiplicando e ela vale 0 graus Celsius, vai dar 0 o resultado, porque multiplicou por 0. Ou pior ainda, quando a temperatura está dividindo, nós não podemos dividir por 0, tá certo? Então, por isso, não podemos trabalhar com o grau Celsius, porque ele esbarra no número 0. Assim como o Fahrenheit também, ele esbarra no 0, ele passa pelo 0 graus Fahrenheit, então ele também não pode entrar na equação de gases. Então, por isso, somos obrigados a trabalhar em Kelvin, porque o Kelvin ele não atinge o 0 Kelvin, aí, se pensarmos na prática, na realidade, aí, né, na situação real, a gente não chega a 0 Kelvin, como foi explicado lá na termometria. E a pressão de 1 atm, né, na CNTP, pressão é de 1 atm. Ok. Então, pegando a equação geral, né, pressão vezes volume sobre temperatura iniciais é igual a pressão vezes volume sobre temperatura final. Faltou o índice 1 aqui, vamos colocar aqui para ficar bonitinho. Sobre T1. Ok. Então, o que nós temos? Pressão inicial de 2,5 atm, volume inicial de 500 centímetros cúbicos, temperatura inicial convertida para Kelvin 350, a pressão final CNTP, então 1 atm, volume final V é o procurado, e a temperatura final também CNTP, 0 graus Celsius ou 273 Kelvin.
Aqui é que é a questão que eu falei. Aqui, se você esquecer e colocar em Celsius, vai ter um zero aqui no denominador da sua fração aí, e aí não tem saída, né? Bom, feito isso daqui, multiplicado 2,5 vezes 500, multiplicado por 273, né? Porque você vai multiplicar cruzado aqui, né? O 273 que está dividindo, passa multiplicando. Então, 2,5 vezes 500 vezes 273, dividido por 350. Isso dá exatamente 975 centímetros cúbicos aí de volume final. Então veja que o gás expandiu, né? Quase dobrou o seu volume aí, de 500 para 975 centímetros cúbicos. Ok? Vamos lá. Quarto exemplo, em um laboratório há uma quantidade de 20 mols de um gás perfeito que sofre expansão isotérmica. A pressão inicial dessa massa de gás é de 10 atm e o volume de 8 litros. Ao fim da expansão, o volume é de 40 litros. Sendo assim, determine a pressão final da massa de gás, a temperatura em que ocorre essa transformação. Ele deu aí a constante universal dos gases, né, o R igual a 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Então é importante sempre observar as unidades do R, né, atm, litro, mol e Kelvin. Ou seja, a pressão tem que estar em atm, né, aqui ela já está em atm, 10 atm. Já poderia vir em milímetros de mercúrio, aí teríamos que fazer a conversão. O volume já está em litro, então já está correto. Se tivesse em mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, teríamos que fazer a conversão aí para litro. Tá? O número de mols é sempre mol mesmo, então esse aqui não tem problema. E a temperatura, claro, sempre em Kelvin. Tá certo? Pois bem. Então, a pressão final. Então, pela transformação isotérmica, né, temos aqui no enunciado que a expansão foi isotérmica, então a temperatura não muda. Então, pela lei geral dos gases, cancelada a temperatura dos dois lados, ficamos com pressão vezes volume final igual a pressão vezes volume iniciais. Substituindo os valores que temos, queremos a pressão final. O volume final é 40 litros, pressão inicial 10 atm e volume inicial 8 litros. Então 10 vezes 8, 80, passo 40 dividindo, 80 por 40, pressão final de 2 atm. Então veja aí que a pressão caiu 5 vezes aí, né, em relação à pressão inicial de 10 atm, com a expansão, conforme vimos lá na teoria, vimos lá no simulador, aumento de volume com temperatura constante, faz a pressão diminuir, porque aumenta o espaço dos gases, eles sofrem menos colisões entre eles e com as paredes do recipiente. Claro, então, seria o mais óbvio aí essa redução na pressão, certo? Agora a temperatura em que ocorreu essa transformação, né? Apesar dela não ter mudado, mas ele quer saber que temperatura é essa mesmo, porque temperatura constante foi essa. Então, para determinar essa temperatura, usamos a equação de Clapeyron, né? A última parte vista aí na teoria do capítulo. Então, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, né? O pessoal costuma fazer uma brincadeira aí dizendo que puta velha não rejeita tarado. Uma forma de não esquecer a equação de Clapeyron. Mas não conta isso para ir lá na igreja não, tá? Então vamos lá. Então a pressão de 2 atm, né? Aqui veja que temos a seguinte situação. Pressão vezes volume, né? A temperatura é a mesma o tempo todo. Então tanto faz você pegar os valores iniciais de pressão e volume,
como os valores finais, uma vez que a temperatura é a mesma, tá certo? Então aqui nós pegamos a pressão final de 2 atm, claro, temos que pegar o volume final de 40 litros. Mas eu poderia pegar a pressão inicial de 10 atm e o volume inicial de 8 litros. Perceba que dá 80 do mesmo jeito. Então 2 vezes 40, 80. 10 vezes 8 também 80. Por isso que tanto faz pegar o valor inicial ou final. O número de mols dado lá no enunciado, 20. A constante universal dos gases, 0,082, vezes a temperatura procurada. Então, 20 vezes 0,082 passa dividindo o 80. Tá? E aí isso dá aproximadamente 48,8 Kelvin. Tá certo? Então, esse foi o exemplo 4 aí. Beleza? Então, com isso, agora, partirem para os exercícios propostos aí na carta de navegação, né, marcados aí no livro. E qualquer dúvida aí, então, só nos procurar ou no dia do atendimento síncrono lá, a gente resolve exercícios que fiquem dúvidas ou trocamos uma ideia aí de novo sobre essa teoria passada aí. Tá bom, gente? Então, bons estudos, aquele abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.